Vamos fazer a guerra aérea, mas, já que você aborda primeiro essa questão, os projéteis, os bons velhos projéteis, começamos por aí, lembrando 14 e 18, esses projéteis de 155 em particular. O serviço de inteligência ucraniano diz 30% para artilharia adicional para os russos. Se não houver prevenção adequada, a Rússia poderá produzir 30% mais projéteis de artilharia do que todos os países da União Europeia juntos. Mas isso é um grande avanço. Há alguns meses, né, dizíamos 3 vezes mais. Portanto, 30%. A mais é... Ainda mais, um pouco mais. Não, mas é marginal. 30 para... 100 é marginal, o que é uma ótima notícia. Os russos precisam atirar 3 vezes mais que os ucranianos para obter resultados similares. Assim, com apenas 30% a mais, eles dependem da Coreia do Norte e do Irã para alcançar a paridade. Na verdade, isso é uma boa notícia, mesmo parecendo fraco, mas não, é uma muito... Os ucranianos estão lutando apesar de uma série de contratempos. Olhe, comente essas imagens para nós, Xavier Teitelman. Um drone ucraniano sobrevoa a região de Kursk. Compreendemos que esta é uma região onde uma batalha significativa está prestes a ocorrer, possivelmente envolvendo 50 mil soldados russos e norte-coreanos. Olhe para este vídeo. Então este é o vídeo fornecido pelos ucranianos, não é? Esta é a 95ª Brigada de Assalto do Exército Ucraniano. Explique-nos detalhadamente as ações deles, pois estamos no âmago da Batalha de Kursk. Acabamos de ouvir as duas teses. O presidente Zelensky, que diz que isso serve para fixar tropas, os americanos que dizem que para a Ucrânia isso não serve para muita coisa. Quando há 50 mil homens russos nesse local, em vez de tentar conquistar a Ucrânia, não, é um sucesso operacional. Eles teriam conquistado mais territórios no Donbass se não estivessem engajados aqui. Neste caso, Zelensky está certo e os americanos estão errados. Claro, mas podemos olhar para isso de ambos os lados. De fato, sem essa ofensiva nesse local, os russos teriam mais pessoas na frente de batalha. Aqui, falamos de drones de observação que permitem uma situação tática precisa na frente, possibilitando preparar as ofensivas russas e, em particular, posicionar as minas no local correto, mirando-as com grande eficácia. Aqui vemos veículos blindados russos sendo designados por este drone. Isso indica que usaremos artilharia contra eles e veremos o resultado imediato. Com efeito imediato, aí, claro. O ciclo de decisão é de menos de 1 minuto do lado ucraniano agora, quando eles estão ainda com sistemas que permanecem no território ucraniano. Por exemplo, os canhões César franceses, eles atiram a 25 a 30 quilômetros com uma precisão quase métrica. Portanto, quando esses drones conseguem voar sem serem interferidos, designam um alvo no minuto seguinte, o tempo que o projétil chega é instantâneo. Portanto, explique-nos bem aqui o que estamos vendo exatamente... De forma simultânea, em todo caso é a hipótese que podemos fazer, é que o drone de observação identifica o veículo e a ordem de tiro é dada a 30 quilômetros. Instantaneamente? Nos fundos, eles estão conectados a todos os sistemas. Na corrida, eles não têm Starlink porque não é excessivo na Rússia, então usam OneWeb, outro sistema britânico. Eles se comunicam com sistemas abertos diretamente. O WhatsApp e Discord são redes sociais abertas. Eu os vi fazer. É instantâneo, as equipes que estão atrás recebem uma posição coordenada. Sistema de posicionamento global, isso parte imediatamente. Você trouxe aqui alguns de seus amigos que fazem esse tipo de operação, como Jean Baptiste, por exemplo. E eles fazem isso com muita precisão. Eles estão olhando na tela o que vemos aqui e dão a ordem ao canhão César a 30 quilômetros francês. Há operadores franceses, incluindo ex-militares que estavam no AMX-DIGS espalhados por toda parte. Esses equipamentos transferidos para a Ucrânia podem ser úteis hoje. O aumento de poder dos soldados na área de drones é uma realidade. Atiradores de elite mudaram de especialidade, pois precisamos desses equipamentos para atacar com artilharia e enviar drones kamikazes operados remotamente. Os drones de observação são essenciais. E a Ucrânia hoje produz centenas deles a cada mês. Sim, no total, é verdade que são milhões de drones produzidos pela Ucrânia? Milhões, sem dúvida. Porque estamos além de 5 mil drones consumidos por dia? A França, ela espera ter 6 mil drones no total do exército em 2026. Para dar uma noção de escala, os drones kamikazes representam a vasta maioria dos drones consumidos. Além disso, há os grandes drones de observação em uso atualmente e os drones civis, como os chineses Mavic, que estão aos poucos desaparecendo, pois os ucranianos estão conseguindo produzi-los melhor hoje em dia. Eles possuem um drone chamado Mavic, equivalente ucraniano do Mavic chinês. Então, eles também têm pequenos trocadilhos todas as vezes. Lá, quanto custa um drone assim? Um drone assim? Isso depende porque ele tem uma câmera infravermelha. E, por exemplo, uma grande câmera infravermelha. Só a câmera custa $45 mil.
Então você tem o portador, que pode custar de 20 a 25 mil dólares, o sistema de guerra eletrônica em torno de 5 mil e a câmera 45 mil. Por isso, para economizar, após 2 dias usando esses drones, eles trocam a câmera por uma normal de 10 mil dólares, o que reduz os prejuízos caso sejam abatidos. E para lhe dar uma ideia, quando olhamos com essas câmeras, que são as mais caras, podemos ver a cor da camiseta de um homem quase a 20 quilômetros de distância. Portanto, é extremamente eficaz para identificar se estamos atingindo civis ou militares. Mesmo assim, todo o conjunto de equipamentos sai por menos de 100 mil euros. É muito menos de 100 mil euros. Menos de 100 mil euros. Comparado a um Rafale de 100 milhões? O uso do Rafale é diferente, sendo capaz de entregar uma arma que pesa toneladas. Aqui vamos designar um alvo para a artilharia, esperando que a artilharia esteja a 30 quilômetros. Portanto, não é de todo a mesma ordem de magnitude. Mas isso dá uma vertigem diante da capacidade militar e da incerteza da guerra. Ou seja, um país menor, neste caso a Ucrânia, tem um potencial. Se não tivessem potencial, já teriam perdido no início e não durariam tanto. O drone é o elemento marcante desta guerra, é a verdadeira virada. Já vimos precedentes com o Azerbaijão, com a Armênia, etc. Estamos em uma guerra de alta intensidade com drones massivos, consumidos diariamente por milhões. E nós, claramente, não temos a massa. Quando vemos o que conseguem fazer com drones, lembro-me dos primeiros drones bombardeiros que vi nas fábricas na Ucrânia, com 3 metros de envergadura. E eles me disseram que produzem isso por 20 mil dólares. Quer dizer, eles fazem drones bombardeiros pesados, resistentes à guerra eletrônica, com câmeras infravermelhas pelo preço de uma munição rondadora, um drone kamikaze francês, e eles têm a massa, obviamente, e quando essa guerra, espero o mais cedo possível, parar, eles têm que ser claro, vão nos exportar milhares, porque nós precisamos deles. Capacidade industrial também. Vamos ver lugar por lugar o que está acontecendo, porque eu lembro, vamos receber Gerard Arral em um momento para ver as consequências políticas, Trump ou não, Trump, Putin ou não. Mas primeiro, o terreno também guia as decisões políticas. Estamos na região de Chassivière. Ouça essa sequência e desta vez estamos na luta terrestre do combate. Xavier Titelman, aqui estamos no armamento ucraniano que está em manobra. Que armamento é esse? São blindados clássicos, principalmente veículo blindado de combate e veículos de assalto que às vezes transportam tropas adicionais na parte traseira. Não são tanques, como pode se ver pela cabeça do canhão. Isso é comum. Existem centenas disponíveis, assim como os ucranianos receberam 600 tanques, como você mencionou mais cedo. São 600 tanques enviados para a Ucrânia desde o início da guerra e um pouco mais nessa categoria. Estamos a apenas 6,5 quilômetros de Bakhmut, Chassivière. Os russos avançaram 6,5 quilômetros de Bakhmut em quase 2 anos de guerra e combates intensos, com perdas diárias inacreditáveis por apenas 6 quilômetros. É isso também que precisamos perceber. Mesmo com as informações diárias, os ucranianos continuam lutando por esta cidade, sofrendo perdas significativas. Vemos as mesmas imagens de antes, com drones de observação para antecipar a chegada dos russos e esperá-los no local correto. O que você diz é interessante. A verdadeira virada provavelmente será a decisão política americana, não no campo. Apesar dos russos estarem avançando mais rapidamente hoje, eles ainda têm mais de 10 mil quilômetros quadrados para tomar o Donbass. Portanto, eles ainda têm anos de sofrimento e precisam mobilizar milhares de homens diariamente apenas para conquistar o Donbass. Então, se os Estados Unidos da América impuserem um cessar-fogo, dizendo à Ucrânia para renunciar ao seu território, não fornecendo equipamentos para reconquistá-lo, como já vemos claramente com Biden, os ucranianos é melhor parar na frente atual do que continuar sofrendo e recuando ainda mais. 6 meses ou anos. Isso se alinha com o livro Estávamos Sozinhos, de Gerard Aron, onde ele menciona que a derrota de junho de 1940 não foi militar, mas primeiro uma escolha política quando um país acredita que não quer ou não pode mais lutar. Mas essa decisão ocorrerá principalmente em Washington. Desde o começo, não estamos dando à Ucrânia o equipamento necessário para retomar seu país. Estamos dando-lhes apenas o suficiente para suportar o sofrimento, recuando minimamente, sempre adiando nossas decisões, não permitindo que usem as armas adequadamente e não fornecendo a quantidade necessária de manobra que realmente temos disponível.
E essas são escolhas que são caras, obviamente, em termos de homens no campo, mas que nos custarão mais caro a longo prazo, pois amanhã, se o plano americano chegar, teremos que implantar milhares e milhares de soldados franceses e europeus nesta linha de frente por anos. Apenas na Coreia do Norte e do Sul, os americanos mantêm 30 mil homens em 180 quilômetros de frente para manter a linha. Se tivermos que fazer o mesmo na Ucrânia, isso significa uma frente de 1.000 quilômetros e dezenas de milhares de homens mobilizados. Eu não vejo como chegaríamos a um plano que seria equilibrado. A guerra aérea, as imagens de Kryvyi, cidade natal de Volodymyr Zelensky e sua esposa, onde ele tinha sua pequena companhia de teatro, está sendo bombardeada. Então, obviamente, o objetivo não é indiferente. Fale-nos sobre as bombas planadoras, pois entendemos que nesta evolução da guerra, em termos de drones, há um esforço compartilhado em termos de bombas planadoras. Por outro lado, há uma vantagem russa. Há uma vantagem russa pelo número de aviões que são capazes de entregá-la. Os ucranianos têm as bombas planadoras SM porque a França as fornece, apenas 50 por mês. E os outros, os americanos, etc., vão fornecer o que chamamos de JDAM. Portanto, existem de ambos os lados. Os russos têm centenas de aviões de caça disponíveis. Quanto aos ucranianos, serão contados em algumas dezenas. Os ucranianos vão usar isso para alvos militares na frente de batalha, como bunkers, etc. Os russos têm tantos recursos que podem atacar praticamente qualquer lugar na frente, a qualquer momento, inclusive em... Há uma desproporção muito grande entre civis, como também vemos. Didier François provavelmente está falando de 1 para 24. Sim, muito claramente, mas... Dezenas, quase 100 bombas planadoras são lançadas diariamente pelos russos. Dentre as poucas dezenas de aviões de caça disponíveis para os ucranianos, uma parte é dedicada à defesa aérea do país para interceptar mísseis de cruzeiro. Talvez haja de 15 a 20 pessoas disponíveis para realizar esse tipo de missão. Isso significa que se eles lançarem de 10 a 15 bombas planadoras diariamente, é o máximo que podemos presenciar. Absolutamente todos os aviões ocidentais, sem exceção, poderiam carregar essas bombas. Nossos aviões estão equipados há 30 anos com as bombas que os russos não tinham no início da guerra. Por isso, no início da guerra, os russos voavam muito baixo, a 50 metros de altitude, para lançar suas bombas verticalmente. E hoje que os russos têm em grande quantidade, porque eles recuperaram seu atraso, F-6, Gripen, Mirage 2... Então todos esses aviões serviriam sem... Com exceção desses aviões, eles teriam um efeito na frente e impediriam principalmente os russos de fazer isso. Isso nem é para permitir mais bombardeios, é para impedir os russos de bombardear, pois isso teria um efeito real. Salvar vidas mais uma vez. Entendemos que alguns oficiais europeus e especialistas mentiram ao dizer que os aviões não mudariam muito a situação e não seriam um game changer, etc. Mas é um game changer se dermos a quantidade certa. Assim como os tanques teriam mudado tudo se os tivéssemos dado em 2022 em vez de no final de 2023? Sim, obviamente são armas que são absolutamente necessárias. A superioridade aérea é essencial para vencer uma guerra. Há uma forma de dominação hoje por parte da Rússia devido à sua massa e à sua capacidade de engajar tropas e de perdê-las. Eles perderam, mesmo assim, 136 aviões comprovados. Retornamos ao básico da guerra. Nos primeiros dias, quando Zelensky pede uma zona de exclusão aérea, os ocidentais recusam. Desde então, os ocidentais expressaram seu real pensamento. Mas fomos fracos desde o início da guerra. E se não tivéssemos sido fracos desde o início, teríamos salvado milhares de civis hoje. E a Ucrânia teria permitido ter cidades como Mariupol, nas quais poderíamos ter organizado evacuações. Você se lembra de Mariupol? 80 mil mortes civis comprovadas apenas com o que podemos provar em código aberto, usando fotos de satélite dos caixões. Se tivéssemos permitido a defesa de cidades civis, os ucranianos não precisariam posicionar sua escassa defesa aérea na retaguarda. E sim, eles poderiam ter mantido sua linha melhor. O resultado de tudo isso, a declaração do general Syrskyi, general ucraniano, a situação na frente continua difícil, tende a piorar, o inimigo usa sua vantagem numérica, como você mencionou, continua a realizar ações ofensivas e concentra seus principais esforços nas direções de Pokrovsk e Kourakove. Por que essas duas localidades, especialmente Pokrovsk, ainda são tão cruciais para eles quando eu estava lá no mês? Desde agosto, a cidade estava fora do alcance da artilharia russa. Eles avançaram e pensávamos que em 2 semanas acabaria quando começaram a atacar em setembro. Então sim, eles se mantêm hoje? Os russos têm a obrigação de se apressar por 2 razões. Em breve haverá a Rasputitsa, que impedirá a movimentação dos veículos em certos trechos. E a segunda, obviamente, é que Trump está chegando e se por acaso impuserem um cessar-fogo de uma maneira ou de outra, e eu não acho que os russos vão aceitar um cessar-fogo em qualquer caso, eles absolutamente precisam ter o máximo de ganhos antes desse momento. Então eles empenham tudo o que resta na batalha
Eles vão envolver mais homens menos preparados e com menos equipamentos do que no passado, diante de um exército que os sobrecarrega em quantidade. Na Guerra do Pacífico, os americanos às vezes eram obrigados a recuar diante de ataques banzai de homens que só tinham baionetas. Aqui, a situação é quase a mesma. Hoje, em estimativas, existem pessoas como Andrew Perpetua no Twitter que contam todos os dias o número de mortes que eles podem realmente provar serem de russos. Estão contabilizando 150 mortes comprovadas por dia, mas estima-se que só percebam 10% da realidade no campo. Portanto, eles estão perdendo mais de 1.000 homens diariamente. 1.000 são os mortos e os feridos. 1.500 mortos e feridos? Atualmente é possível comprovar por meio de imagens de fonte aberta na internet cerca de 150 mortes diárias? Como explicar que a Rússia consegue renovar a esse ponto a recruta, então? Lá, eles estão em um nível onde não conseguem mais recrutar. Eles não conseguem mais renovar, tendo mais perdas do que recrutas. Eles sabem que precisam acelerar agora, pois em algumas semanas não poderão mais avançar, por isso estão contratando toda a reserva e o máximo disponível imediatamente. Mas em algumas semanas, eles inevitavelmente vão reduzir o ritmo desses assaltos e então, do outro lado, também tem tropas engajadas em direção a Kursk. Estou recebendo feedbacks negativos de Zaporizhia, no sul, onde os russos parecem estar se preparando para iniciar ofensivas, provavelmente para obrigar os ucranianos a se dividirem nessas áreas também. Intensos combates na região de Donetsk. Veja a sequência a seguir. Continuamos este panorama dos principais locais de combate. Então, novamente, são os drones. Explique-nos aqui. Estamos na região de Donetsk. Então, há pouco lhe vimos de longe eles atirando com a artilharia. Lá estamos a bordo de drones kamikazes. Então lá é um drone de observação. Reconhecemos, inclusive, que é um drone chinês Mavic, como eu estava dizendo antes, no qual temos pequenos drones kamikazes que são controlados remotamente por pilotos que estão a apenas alguns quilômetros de distância. Hoje, esses pequenos drones diurnos que custam 350 euros estão cada vez mais poderosos, podendo carregar 2 kg de carga útil a quase 150 km por hora, alcançando uma distância de 10 km. Lá na frente você tem os dois contatos. Quando esses contatos atingirem um obstáculo, isso vai disparar. Eles conseguem carregar cabeças de Rocket Propelled Grenade e de sistema antitanque. Em vez de atirar de longe com uma precisão relativamente baixa, vamos diretamente ao impacto. Isso atinge veículos de transporte, como veículos de esteira, embora não saiba exatamente o que são. Vemos tanques que explodem, peças de artilharia que explodem. E isso é o cotidiano desta guerra hoje. Temos quase 5.000 tanques e veículos de ataque pesado russos que foram destruídos hoje. Especifique bem. Então, há um drone que ele persiste e tem pequenos drones kamikazes. É aquele que realmente se atira, é isso que vemos lá, ele se atira no veículo. Estamos a bordo deste drone kamikaze, é a imagem que o piloto remoto vê. Ainda temos o drone em alta altitude, observando a situação para fazer a avaliação de danos, verificando a eficácia e o efeito dos ataques. Ele vai designar um novo alvo, pois esses drones são consumidos dezenas por dia para cada brigada. Assim que vê os russos começarem a se reunir, avançar ou enviar homens, eles enviam esse tipo de equipamento. Os drones kamikazes podem explodir no impacto ou fazer um airburst, explodindo a 2 ou 3 metros acima de um grupo de cerca de 10 homens reunidos, para maximizar o efeito da explosão e atingir o máximo de pessoas possível com os estilhaços. Ou seja, não vamos mais necessariamente ao impacto, mas um único drone kamikaze pode atingir às vezes 5, 6... Quando vemos hoje os aviões, especialmente os franceses que estão em desenvolvimento com o avião principal cercado por uma espécie de esquadrão kamikaze. Isso são drones, não serão... Você está se referindo ao Rafale com seu futuro padrão F-5, que chegará entre 2032 e 2035, incluindo drones kamikazes. Aqui, lidamos com verdadeiros drones de combate. E abaixo, de fato, poderíamos eventualmente entregar tipos de mísseis que poderiam ser guiados até o impacto, mas esses drones de combate não têm realmente o mesmo objetivo. Ainda estamos lidando com armas muito mais estratégicas e que vão custar dezenas de milhões de euros e que terão, por exemplo, verdadeiros radares. Exatamente o mesmo radar que teríamos no Rafale. Teríamos em um drone e estamos lidando com a inteligência artificial que permite que esses drones se adaptem às missões. Não vamos precisar pilotá-lo, vamos dizer a ele, vá, acompanhe-me para ser capaz de fazer o reconhecimento. E o drone inteligente vai se posicionar ao lado, vai ligar seu radar e vai correr riscos que um piloto humano não correria por si mesmo. Mas esses não são drones descartáveis, diferente daqueles com o objetivo de custar menos de 1.000 euros a cada disparo. Entendemos que aqui estamos aprendendo nesta guerra
Há um retorno de conhecimento que servirá e já serve ao exército francês. E então, para o golpe, eu coloco em contato os famosos veteranos de guerra que estão hoje no local, que são, para muitos deles, ex-membros das tropas marinhas, etc., legionários. E eu os coloco em contato novamente com o exército francês para ajudá-los em sua ascensão profissional. Tive a sorte de ser convidado para participar da preparação do exercício de peças de artilharia francesas para o uso de drones, porque tive a sorte de ir para a Ucrânia e, portanto, esse feedback, sim, é indispensável, sim, é muito forte. E o que acho interessante é que as brigadas, como, por exemplo, Anne de Kiev, na qual milhares de soldados ucranianos foram treinados pelos franceses, havia soldados que eram totalmente novatos, ou seja, pessoas que acabaram de se alistar no exército, que não sabiam fazer nada, que estão muito felizes com este treinamento. Mas também vemos que os soldados ucranianos que têm experiência e que foram enviados porque eles fizeram misturas com unidades, com veteranos e novatos, os veteranos traziam sua própria visão para os franceses, dizendo: não, isso não é assim que fazemos. Uma trincheira é assim que a tomamos. Proteger-se contra drones é de tal e tal maneira. E então, a feedback da experiência... que é feito em ambos os sentidos. O confronto cara a cara com os russos, você é uma testemunha interessante, porque não só você é o melhor especialista em drones... acho que há poucos no mundo, e não estou exagerando ao dizer isso, mas também você vai muito ao campo, você trabalha com os ucranianos e com os voluntários franceses ao lado deles, que estão de frente para os russos, que às vezes estão ao alcance para falar e insultar, né, frequentemente. São todos os bip-bip que ouvimos nos vídeos. Temos toda a variedade, a paleta de insultos em ucraniano e em russo. As primeiras palavras que aprendi em ucraniano são insultos e palavrões. Ecologia. Ouça o que é revelado. É uma investigação da DITSAID, que é reproduzida pelo governo internacional sobre o método russo em todas as direções, incluindo em termos de sabotagem na sociedade europeia. Anteriormente, diz essa investigação, os serviços de segurança russos, conhecíamos os diplomatas russos que eram adidos culturais ou colaboradores de embaixadas. Passamos para outra fase de recrutamento, diz DITSAID, com muitas expulsões. Portanto, a Rússia vai procurar muitos sabotadores no Telegram, no Instagram, no TikTok. DITSAID descreve diversos tipos de perfis. São simplesmente jovens, basicamente antissistema, ainda não muito determinados, usuários de redes sociais. Este colombiano de 26 anos que pagamos 1.110 euros para fotografar uma fábrica na Polônia e outros para incendiar ônibus em Praga. O que seus interlocutores ucranianos dizem sobre os russos? Os métodos do Estado Islâmico agora estão sendo usados pela Rússia para organizar o caos nos bastidores da Europa, sendo um caso à parte. Não visamos especificamente a Ucrânia. Na Ucrânia, são raros os eventos nos bastidores de coisas que queimam espontaneamente, sendo, na verdade, infiltrados russos. A população é tão unida, firmemente de pé. Eles não têm uma oposição interna com pró-russos que vão querer destruir seu próprio país. Hoje, isso não existe mais. Portanto, é em nossas democracias, onde a coesão social está desmoronando, que eles encontrarão opositores que querem participar do colapso, que nos odeiam, vivem entre nós e gostariam que este país desmoronasse, sendo então capazes de recrutá-los de maneira relativamente eficaz. Nicolas Canel, que é um jornalista, conseguiu se recrutar em uma equipe, enfim, em um grupo de desinformação pró-russo, e ele sabia muito bem, todas essas pessoas que estavam lá, que ele estava participando da desinformação. É o que chamamos de guerra híbrida. Os chineses, os russos, se tornaram mestres nessa área. Nós nos contentamos em denunciá-los e observá-los. Talvez também devêssemos subir um pouco o nível. Observe neste país a importância da polícia política, da polícia secreta. O Serviço de Segurança da Ucrânia também possui um papel crucial na Ucrânia. Aqueles com mais de 50 anos trabalharam juntos no Comitê de Gosudavstvenoi e Bezopasnosti. São pessoas que começam a surgir. É assim que eles também conhecem seus métodos e é para... Isso também os torna eficazes uns sobre os outros. Claro, em ambos os sentidos. Mas os ucranianos têm se beneficiado há mais de uma década de um know-how que foi trazido a eles por seu parceiro com a organização do Tratado do Atlântico Norte. Sabemos muito bem que desde os anos 90 há oficiais ucranianos que vêm fazer a escola de guerra em Paris para aprender também nossos métodos, para serem interoperáveis, para terem equipamentos de melhor qualidade, para poderem acessar material no padrão organização do Tratado do Atlântico Norte. E quando a Ucrânia, você sabe, nos anos 2010, a Ucrânia vendia muito material. Eles venderam tanques para países como o Paquistão. Eles obtinham contratos de exportação, inclusive para a defesa aérea da Turquia. Portanto, eles possuem equipamento no padrão Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que dizem sobre Trump? Logo receberemos Gerard Raoult.
Ouvimos claramente os ucranianos, às vezes os mais pobres, dizendo, mesmo que de forma um pouco ilusória, que Trump no poder poderia ser bom. Parece que nem eles acreditam muito nisso. Trump há muito tempo demonstra postura muito negativa em relação à Ucrânia. Eles dizem que é tudo ou nada. Quando estive lá em outubro, pensava que, de qualquer maneira, Trump ganharia. Na cabeça deles era o Trump. Eles acreditavam que ele ganharia na internet e, consequentemente, na vida real, enquanto nós focávamos mais nas pesquisas. Existem paradoxos. Tivemos neste palco ucranianos que são pessoalmente muito de direita, que no fundo se sentem bastante próximos de Trump, mas que para a guerra prefeririam que fosse Harris. De qualquer forma, na Ucrânia dizem que com Harris, se forem tratados como Biden os tratou, não recebendo material suficiente para resistir ou vencer, continuarão sofrendo por muito tempo sem um objetivo final concreto. Com Trump, ou ele nos abandona amanhã e é uma catástrofe e não sabemos nada, mas isso não é realmente o que Trump diz. Trump, ele diz, vou impor um cessar-fogo e ainda vou continuar a equipá-los para que tenham uma capacidade de dissuasão, inclusive depois de ter conseguido impor a paz. Existe a esperança. Ouvimos isso, alguns dizem que restam 2 meses para Biden. Eles poderiam aproveitar esses 2 meses para abrir um pouco as comportas. Ele afirma que dos 80 bilhões já aprovados, há um pacote de 6 bilhões que poderia ser liberado imediatamente, pois os americanos têm o material disponível em estoque sem necessidade de produção, ao contrário de nós com as conchas e outros equipamentos. Milhares de tanques, por exemplo, eles poderiam doar amanhã de manhã se quisessem. Eles têm 8 mil tanques, e sendo 3 milhões em reserva, e doaram 31. Eles doaram dezenas de milhares de veículos blindados, de transporte, peças de artilharia e outros equipamentos em todas as áreas. Os capítulos e as perguntas que faremos em instantes com Gerard Harrot após esta breve pausa. Até logo, muito obrigado, Xavier, e encontramos você depois das 22 horas.